compromete a empresa se ela não cumprir os prazos de entregas do cronograma da obra? O que acontece com a empresa? Que tipo de multa, de prejuízo essa empresa pode ter? Não, a empresa incorporadora ela é responsável pela entrega no prazo correto, por tudo que ela prometeu e também o que ela averbou no cartório de registro de imóveis. Se ela entrega qualquer coisa diferente, cabe uma ação judicial e o consumidor para recorrer aos direitos dele. Ou seja, se eu não tenho cuidado de ir até o cartório verificar, ele pode ali no documento estar dizendo que vai fazer apenas parte do serviço e me vende um serviço completo. Pode, isso acontece demais. Inclusive várias obras aqui na nossa cidade não possuem incorporação imobiliária e o consumidor que comprar vai ter que depois confiar. Vai ter só uma confiança mesmo, mas uma garantia, e vai ter que tentar cobrar, se futuramente algo errado acontecer, pode tentar cobrar na justiça, mas é mais difícil, porque aquela garantia da incorporação ele não tem. Não tem. Aí a gente tem um caso semelhante a isso que a gente está tratando aqui agora, que é aquele condomínio de prédios ali próximo ao fórum, aqui em São Mateus, né? É uma obra que está parada há muitos anos, o mesmo acontece em diversas cidades do Brasil. Ali, se eu não estou enganada, era para ter sido entregue em 2011, nós já estamos em metade de 2019, né? O que quem está lá, quem comprou aquilo ali, que já pagou muito, né, quase que já a totalidade antes do financiamento, o que essa pessoa pode ainda ter de esperança de receber o apartamento ali, Samira? Inclusive, só completando o que eu falei anteriormente, a incorporação imobiliária ela é obrigatória. Quanto a isso, a situação atual ali, até onde eu sei, é a seguinte: uma empresa construtora, ela comprou o terreno para fazer esse empreendimento e hipotecou unidades futuras perante a Caixa Econômica Federal. Para que isso? Para pegar o recurso para executar essas obras. Por motivos desconhecidos, essa construtora ela abandonou essas obras e uma nova construtora pegou esse empreendimento da forma como estava, com a obrigação de fazer a execução final. Então a situação atual tem uma construtora responsável pela execução final desses serviços e a Caixa ela é uma garantidora, porque o recurso ele é da União Federal. Tá, mas eu posso ter alguma esperança ainda de receber aquilo ou ali meu dinheiro foi jogado fora? Eu acredito que tem a esperança de receber sim, visto essa nova empresa ter assumido a responsabilidade pela execução dessas obras, né? Então vamos aguardar aí mais um tempo, mas eu acredito que ainda há uma esperança, mas se não tiver também eu acredito que já deve ter várias ações correndo na justiça pelo prazo que já ultrapassou demais, né, para poder Qual seria, você enquanto advogada, qual seria a ação que você tomaria nesse caso? O que você faria enquanto advogada? Então, nesse caso, tem que ser observado qual foi a responsabilidade que a nova construtora pegou, né, qual o prazo que ela pegou para estar finalizando a execução dessas obras. E se o prazo já extrapolou, uma ação contra a construtora e contra a Caixa Econômica Federal. Contra a Caixa também, né? Também. Porque quando as pessoas vão comprar esse tipo de empreendimento, quando você vê ali a marca da Caixa Econômica, você sente uma confiança maior. Com certeza. E aí meio que depois aí de tantos anos, você se sente um pouco enganado, até por um órgão federal, apesar da Caixa ter sempre uma resposta para esse tipo de situação. Mas confiar em uma instituição financeira federal, então também é um risco hoje? A gente não deve... Para esse caso acabou sendo risco, né? Porque a Caixa, ela foi uma credora desse empreendimento, mas a construtora não continuou as obras. Então não adiantou de nada, né? Continuou parado no mesmo jeito. É triste, né? A gente tem quase que um elefante branco e outros tantos espalhados pelo Brasil. Mas a gente também tem hoje em São Mateus casas sendo construídas, sendo vendidas na planta também. Em Guriri isso acontece muito. É a mesma situação, o mesmo cuidado deve ser considerado com relação a apartamentos ou casas? Não há nenhuma diferença, né, no ato da compra? Não, a questão da casa, ela já entra numa questão
se aquele bairro ele é regularizado, se tem regularização fundiária, se não tem, né, que é o caso de Guriri, o caso de outros bairros de São Mateus, que né, aí já entra no caso que se você compra uma casa que não possui o registro e esse bairro ele não é regularizado, aí nós vamos entrar já na questão da uso capião. O que acontece? Para poder regularizar. O que acontece quando eu compro um imóvel ou um lote? Só te interrompendo rapidinho, mas nesse caso de compra de casa, o contrato que você fez com o particular ou o recibo, ele te dá garantias. O recibo é o meu documento. Sim. Mesmo o loteamento não sendo regularizado. Mesmo o loteamento não sendo regularizado. Te dá a garantia da posse. Explica pra gente, Sandra, a diferença de posse para propriedade de uma área ou de um imóvel. Sim. Você só é proprietário de um imóvel se ele estiver registrado em seu nome perante o cartório de registro de imóveis. E aí a área precisa também ser registrada. Sim. Não basta ser recibo. Não basta ser recibo. Então você é proprietário quando está registrado no cartório de registro de imóveis. Não é quando você tem a escritura. É diferente. Escritura e registro são duas coisas diferentes. O registro é aquele que está no cartório de registro de imóveis. Então, se está em seu nome, você é proprietário. Você é possuidor quando você não possui o registro em seu nome. Quando, por exemplo, você só possui um recibo ou só um contrato que não está registrado, que não tem um documento desse imóvel, aí você só é possuidor. E quais riscos eu corro ao fazer uma negociação com um imóvel que só tem recibo? Os riscos é o seguinte, que esse imóvel, se for uma pessoa que haja de má fé, pode ser que ela venda para mais de uma pessoa. Exatamente. E aí, esse imóvel vai ser de quem registrar primeiro. Eu pergunto, totalmente não tem possibilidade alguma de recuperar parte do que foi investido, nada? Não. A chance que você tem é de entrar com uma ação contra quem vendeu e tentar recuperar o que você pagou, mas o que é bem difícil. Mas no imóvel você perdeu. Você tocou no assunto do uso capião, vamos falar um pouquinho logo sobre isso também. Existem vários tipos, várias formas e momentos de aplicar a questão do uso capião, né? A gente acha que é só em uma situação, mas existem várias. Quais são as mais comuns e quando é que o direito recorre ao uso capião de maneira mais generalizada? Nessa parte existem várias formas de regularização de um imóvel. E uma delas é com a uso capião. Nesse caso mesmo, em que o bairro ele não é regularizado e que não tem esse registro, a forma de regularizar é perante a uso capião. E para isso tem os prazos determinados em lei, a pessoa tem que ser uma possuidora de boa fé, aí tem as várias formas de uso capião. A mais comum é a uso capião ordinária, que a gente chama, que a pessoa tem que ter o prazo de 10 anos. Tem que ter uma posse mansa e pacífica. Se você invadiu ou se adquiriu foi de má fé, não tem o direito. Então, vários direitos têm que ser demonstrados para conseguir o uso capião. Ter documentos, né, desse imóvel, o recibo é um documento para você conseguir pedir o uso capião. No caso de loteamentos que não são regulares, é possível fazer o uso capião? Sim. Na verdade, é a única forma. Na verdade, então, essa é a maneira inteligente de quem tem apenas recibo e está no local regular de ter de fato a propriedade do imóvel. Exatamente. O assunto atual é o uso capião extrajudicial, devido a grande demora na justiça, é um assunto extremamente novo. Tem a uso capião extrajudicial que é feita perante o cartório de registro de imóveis.